Aqui temos a Ana Rita Lopes da Silva dizendo: Caio, sempre pensei que minha família sofresse de uma maldição hereditária acerca dos vícios, porque acontece exatamente igual em todas as gerações, ciclicamente, as mesmas dependências e horrores e tragédias. Eu expliquei isso ontem aqui, anteontem, viu, Ana Rita? Eu falei que mesmo na lei de Moisés se dizia que a maldição visitava os pais dos filhos até a terceira ou quarta geração. Aí eu disse, no entanto, que Moisés, isso foi Moisés quem falou, olha só, ele disse que a maldição poderia ir até a terceira ou quarta geração, mas ele mesmo disse que a bênção de Deus, que a bênção de Deus iria prevalecer e subsistir sobre até 1000 gerações daqueles que amam e temem o Senhor. Isso é a lei de Moisés, é Moisés, na idade da pedra, das tábuas de pedra, na lei da morte, como diz Paulo em 2 Coríntios 3, designando o ministério de Moisés como o ministério da morte. Ele não põe equivalência, ele diz a maldição até 3 ou 4 gerações, a bênção até 1000 gerações. 1000 gerações a gente não viveu ainda de Abraão até aqui. É muita gente, 1000 gerações. Não foi isso que Deus disse a Abraão? Eu abençoarei os que te abençoarem, e abençoarei por causa de ti, da tua fé, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí eu disse que mesmo no Velho Testamento, você já vê esse critério de Moisés sendo mudado. Você já vê Deus falando a Davi nos Salmos: os teus filhos podem errar, pecar contra mim, mas eu usarei da vara e os disciplinarei e os corrigirei e eles não se perderão. Aí você anda um pouco mais adiante. Você chega, por exemplo, no profeta Ezequiel, como eu repeti cada um desses dias. Deus falando por Ezequiel: porventura, pelo fato dos pais comerem uvas verdes, embotar-se-ão, ficarão encardidos os dentes dos filhos? E a resposta é não. Cada um carregará o seu próprio pecado. E você vai mais adiante no profeta Oséias, que gerou filhos de uma prostituta. Mas os seus filhos não eram filhos da maldição. Eles eram filhos da graça, porque cada um carrega o seu próprio pecado. A gente vê isso no profeta Malaquias, capítulos 2, 3, aonde outra vez se afirma que cada um carrega as implicações do que cada um pratica e faz. Aí quando você chega aqui em Jesus, abre na genealogia de Jesus, você vê esse povo todo, muitos dos quais seriam pessoas que carregariam maldições horrorosas, como Manassés, foi esse bicho horrível, e gerou a Amon, que não era lá essas coisas, mas Amon gerou um neto de Manassés, que era um santo de Deus, chamado Josias. Não teve nada que tenha prosseguido adiante. E agora em Cristo Jesus, o que eu sei, você pode saber e crer, como Paulo diz, como Jesus garantiu, como os apóstolos afirmaram, que em Cristo Jesus acabaram todas as condenações para quem está em Cristo Jesus. A lei do Espírito e da vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. E aí você me pergunta, mas aqui na minha casa, essa história da recorrência dos mesmos vícios. No dia de ontem, eu falei aqui que isso tem a ver com o elemento cultural da família. Cultural. Existe muito culto aos antepassados.
E a cultura familiar, dentro dos ambientes nos quais as pessoas vivem, e no seu caso aqui, Ana Rita, você vive, muito culto às práticas. Eu sou filho do meu avô, eu sou filho do meu pai, aqui na minha casa o homem é assim, as mulheres da minha família são assim. E quanto mais vocês vão repetindo essas coisas, vão revalidando, vão afirmando, mais isso vai se transformando em cultura viajante no inconsciente coletivo familiar. Vai passando de um para o outro. E tem aqueles que não são tão assim e que ainda acusam e introjetam mais ainda aquela carga de vício amaldiçoado, dizendo: você parece seu avô, puxou tudo da sua avó, que era uma galinha, que me traiu várias vezes. Aí eles vão passando de uns para os outros as designações malignas, de modo que filho de peixe, peixinho é. Até que chega alguém em algum momento, em alguma geração, e quebra aquele padrão. Quebra, se converte, ou entende. Mesmo que não seja uma conversão espiritual, às vezes é a leitura da cultura psicológica. Às vezes o cara quebra isso, não é nem porque aprendeu ainda o evangelho. Se aprendesse, nem teria isso em consideração. Mas às vezes é lendo Freud, é lendo Jung, é lendo um psicólogo, é lendo uma outra pessoa um pouco mais esclarecida, que o cara diz: não, isso aqui é só cultura familiar, que eu posso quebrar, que eu posso zerar em mim, eu posso fazer um reset disso na minha vida. Agora, é claro que quando você conhece o Evangelho, não interessa se o seu avô foi Manassés, se ele entregava os netos para serem e os filhos para serem oferecidos aos demônios. Não interessa. Você está em Cristo, já não há mais nenhuma condenação. Ou como Paulo diz aos Gálatas: ele se fez maldição em nosso lugar, no meu lugar. Não importa o nível de amaldiçoamento, quando eu creio, e eu creio que ele, Jesus, na cruz, como diz João, no capítulo 3, citando Jesus na conversa com Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo, e ele prossegue dizendo que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. E aí tinha já dito: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, lembra? Da serpente de bronze, porque o povo estava em pecado perverso o dia inteiro, assim como levantou a serpente, e todos aqueles do povo de Israel que tinham sido mordidos pelas serpentes abrasadoras e venenosas, que superabundavam nos desertos do Sinai e a volta toda nos desertos da peregrinação de Israel. Você lê, por exemplo, isso em Flávio Joséfos. Você tem textos e textos e textos extraordinários sobre a quantidade de víboras que habitavam os desertos naquele tempo da peregrinação do povo de Israel. Pois bem, então, quando você crê no que Jesus disse a Nicodemos: olha, assim como Moisés ergueu a serpente de bronze, para que todo aquele que olhasse para ela e cresse que aquele era um sinal de que Deus estava fazendo e absorvendo o veneno de todas as serpentes que tinham mordido o povo, por cujas mordiduras eles estavam morrendo. Quem quer que, estando envenenado, olhasse e cresce, o veneno perdia o efeito nele na mesma hora. Está em João 3, no Evangelho. Ora, em Cristo é assim. Ele é aquele que se fez maldição no meu lugar,
para que as mordiduras das serpentes da morte percam a condição de me matar. Eu já estou para além de toda maldição. Eu carrego a bênção superior à de Moisés, que dizia que Deus visitaria com graça até 1000 gerações daqueles que o amam e o temem. Em Cristo Jesus é que isso está definitivamente feito e estabelecido. A quem temerei? Quem pode me separar do amor de Deus? Então, minha filha, perca esse medo, Ana Rita. A tua casa, a tua família só é viciada nesse processo antigo, nessa recorrência. Quando você entender o que está acontecendo, a partir desse olhar do Evangelho, você mesma vai começar a não se impressionar. E você vai procurar as pessoas da sua família que estejam padecendo disso e que digam, não, aqui em casa tem uma coisa ruim, porque todo mundo, ou uma grande quantidade, padece dos mesmos males. Você vai dizer, não, isso não é maldição. Isso é vício cultural que a gente pode quebrar. Na minha vida isso está zerado. Na minha vida está resetado, nunca mais acontecerá. Eu vivo livre disso e cada um de vocês também. E quando eles crerem, você podia ajudá-los a entender isso, mostrando essa semana aqui da genealogia de Jesus e da quebra de todas as maldições na cruz em Cristo, para eles entenderem. Como aqui também no meu portal caiofábio.net, se você escrever a palavra maldição, você vai ver a quantidade enorme de textos, de mensagens, de coisas que eu já falei no curso de anos e anos e anos, que ajudará você a compreender. Ou tem um livreto meu chamado Quebrando as Maldições Hereditárias, que eu publiquei nos anos 80, quando isso era uma febre, destruindo a alma de um monte de gente, como continua a fazer, mal idêntico até o dia de hoje, até porque a generalização hoje é muito maior.